Opa, e aí? Eu sou o Lilo e sim, eu criei um hábito. E muito provavelmente você já deve ter se deparado com centenas de milhares de vídeos de rotina, lifestyle ou seja lá o que for aqui na internet. Seja no YouTube, nos Shorts, no Instagram com os Reels, no Twitter e principalmente com o gigantesco TikTok. Principalmente agora que isso tem virado uma certa modinha, sabe, em todas as redes sociais, na qual está sendo cada vez mais comum todo mundo ficar buscando vídeo de autoajuda sobre como treinar melhor, dormir 8 horas por dia, comer direito, estudar. Embora eu considere esse tipo de conteúdo que tem se popularizado muito importante, ele corre também o risco de levar, e na verdade tem levado, muitas pessoas ao caminho errado, o caminho em busca da rotina perfeita. E é aí que tá um problema, porque deixa eu te falar que não, não, não existe uma rotina perfeita. E ficar buscando isso vai apenas te afundar cognitivamente e fisicamente. Com a alta visibilidade dos conteúdos de lifestyle na internet, eu sinto que as pessoas estão começando a tratar suas vidas como os vídeos de rotina que a gente encontra nas redes sociais. E isso é um grande erro porque simplesmente não funciona assim. Então, não. Você não vai ter uma rotina perfeita e isenta de falhas e vai estar sempre motivado a conseguindo fazer suas coisas de maneira estética, como você deseja, sabe? Igual a gente vê em todos os vídeos, inclusive todas as pessoas que gravam esse tipo de conteúdo não são assim 100% do tempo, tá? É impossível. É impossível ser assim 100% do tempo. Tá entendendo? Por isso eu quero deixar isso aqui bem claro aqui no início desse vídeo, porque embora esse tipo de coisa não seja simples, não precisa também ser tão complexa quanto fazem parecer que é. Tá entendendo? É completamente possível você conseguir ter uma boa qualidade de vida e criar bons hábitos sem necessariamente visar tudo com o maior perfeccionismo do mundo e mudar a sua vida de um dia pra noite. Você tem que entender que é um processo e que por mais que ele não seja complexo, não significa que ele é fácil, e por mais que ele seja difícil, não significa que ele seja complexo. Tá entendendo? Enfim, vamos lá. Eu criei um hábito. Um hábito bem simples como beber água. Você deve estar se perguntando como algo tão simples pode ter algum grau de complexidade para ser feito ou ainda como de alguma forma isso pode trazer algo de positivo para minha vida e para a qualidade dela num todo, até porque é só beber água e talvez isso pareça algo bem simples, na verdade. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como, mas primeiramente a gente precisa entender o que é e como eu crio um hábito. De acordo com esse artigo aqui, que vai estar aparecendo aí na tela, o fato do conceito de hábito cair no senso comum e cada pessoa ter meio que uma leve definição semelhante e ao mesmo tempo diferente de hábito pode ser um problema para definir de fato o que é um hábito. Mas seguindo o que o documento fala, um hábito é o tipo de ação ou comportamento estabelecido que é difícil de abandonar ou também uma reação automática a uma situação específica. E, para desenvolvê-los conscientemente, é interessante entender um conceito básico entre eles. Um hábito é formado a partir de um contexto, sabe, construído por um estímulo mais uma ação que gera um resultado. E nessa equação, a ordem dos fatores não necessariamente altera o resultado, tá? E quando esse contexto que foi desenvolvido vai ficando cada vez mais recorrente, voilá, você desenvolveu um hábito. E agora você não precisa mais ficar pensando tanto ou lutando tanto para conseguir seguir com uma determinada ação na sua rotina, como ir à academia, utilizar menos o celular ou conseguir estudar o quanto você deseja estudar, por exemplo. Então, eu acredito que com essa base você já consiga pensar. Então, existem hábitos mais fáceis e hábitos mais difíceis de serem formados, correto? E sim, isso está correto. Por esse motivo, eu escolhi o hábito de beber água, que é visto como simples para a maior parte das pessoas, eu acredito, e por isso deve ser mais simples de conseguir desenvolver e de entender como ele pode levar a conquistar outras atividades, sabe? Por meio de um hábito mais simples, você pode criar um caminho para conseguir desenvolver hábitos mais complexos, o que você consiga ter mais dificuldade. E eu vou estar dividindo esse vídeo aqui em 3 ações que eu tive que tomar, que eu tive que analisar para conseguir construir um hábito pequeno e que eu acho que se você entender mais ou menos como funciona e se esforçar bastante, você consegue tornar isso um hábito para você também, como eu tenho tentado fazer, beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu fiz foi gamificar a minha ação, ou seja, como o próprio nome já diz, é tratar algo como se fosse um jogo ou uma brincadeira, na qual aos poucos você vai progredir e vai consolidar cada vez mais seu objetivo, tendo noção de que você vai começar no nível 0 e vai evoluir até o nível desejado. E essa é uma grande questão porque você não pode, sabe, achar
que você vai simplesmente mudar a sua vida do dia pra noite. Você consegue fazer isso durante um dia, talvez durante a semana, mas se você não se dedicar, se você não levar a sério, você vai perder. Vai ser só uma força de vontade, uma motivação temporária e depois de tudo isso vai passar e você não vai conseguir realizar essa ação. Então é interessante que você leve com seriedade e não tente burlar o processo. Porque, óbvio, podem ter pessoas que conseguem fazer desse jeito, mas não é a maioria. Então vamos lá. Um adendo para esse meio é que você tem que não se deixar sentir mal quando eventualmente não conseguir pôr em prática algo que você deseja. Pois, como eu falei, nenhuma rotina é perfeita e isenta de falhas. Só é interessante que você falhe menos do que você acerta. Tá entendendo? Você não vai conseguir fazer tudo perfeito, óbvio que você vai falhar, mas é interessante que você falhe pouco e consiga mais. Você não precisa se culpar ou se cobrar tanto, caso você tenha chegado nessa situação. Isso não é um motivo pra, sabe, se colocar pra baixo ou achar que você não fez o suficiente. Isso tudo porque, da mesma forma, quando você joga um jogo e perde uma partida, ficando irritado, frustrado e talvez até sem vontade de jogar de novo, isso pode acontecer se você deixar isso acontecer, podendo chegar a desistir de seguir o seu objetivo ou de se cobrar demais e não conseguir concretizar isso de maneira nenhuma, sabe? Por isso é interessante que você tente não se deixar levar tanto pelas frustrações, porque vão ter frustrações, por incrível que pareça. O segundo passo foi facilitar o hábito de ser realizado. Como no meu caso o hábito foi beber água, eu tive que analisar o meu contexto, modo de vida, e pensar num meio de deixar isso mais fácil de ser realizado, mais dentro da minha rotina, sabe? Algo que eu não precisasse me esforçar tanto para conseguir chegar nisso. Então é interessante que você consiga deixar isso mais fácil. Como no meu caso o hábito foi beber água, eu tive que analisar o meu modo de vida, a rotina e as condições que eu tenho, tá? E isso é muito importante. Você não pode se basear na vida de outra pessoa, ou não pode se basear exclusivamente nisso. É óbvio que você pode pegar inspirações, você pode tentar copiar algumas coisas que dão certo e tentar fazer dar certo para você da mesma forma, não tem nenhum problema nisso. Mas é importante que você entenda que cada pessoa tem uma vida diferente e com condições diferentes também. Daí, como diz o grande professor Clóvis de Barros, né? Você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Entendendo? Isso é uma frase que eu gosto bastante, é um modo de pensar que eu tento trazer para mim da maneira que eu consigo, embora não seja perfeito. Voltando ao hábito de beber água, uma maneira que eu encontrei de facilitar que ele fosse adicionado na minha vida foi de ter uma garrafinha de água e deixar ela sempre próxima de mim pela maior quantidade de tempo que eu conseguisse. Isso é, como eu passo bastante tempo no meu quarto estudando ou no PC, é interessante que eu deixasse ela sempre aqui do meu lado e fosse bebendo conforme eu faço minhas outras atividades, como gravando esse vídeo, por exemplo, ela tá bem aqui do lado. E no começo é um pouco estranho, especialmente se você já não bebe uma quantidade adequada de água, ter que se esforçar para fazer algo tão simples. No meu caso, eu acho que não foi tão difícil assim, tá? Eu acho que eu não bebia já pouca água, eu já tenho isso, já comecei a desenvolver isso um pouco mais de tempo, acho que tentar manter esse hábito que é um hábito saudável. Querendo ou não, beber água é muito importante, ainda mais no calorão que tá fazendo agora ultimamente. Você ter que se esforçar para fazer algo tão simples é um pouco esquisito, pelo menos para mim foi, mas com o passar do tempo, mais ou menos depois de uma ou 2 semanas que você consegue se manter isso de maneira constante, e é importante isso, você ser constante, você ser consistente é mais importante do que você ser perfeito, tá? Você precisa de consistência, não de perfeccionismo. Entenda isso. E eu sei que parece papo de coach, mas não é. É a realidade. Depois de 1 ou 2 semanas desse tempo meio que construindo essa atitude, esse hábito, eu comecei a perceber que eu só vinha no meu PC, eu só vinha pro meu quarto, mexer no PC, ou fazer o que lá fosse, se eu tivesse enchido a minha garrafa d'água e tivesse com ela aqui do meu lado. E até mesmo quando eu não fazia isso, ou quando eu não faço isso, eu sinto que tem algo faltando. E, pasmem, é a garrafa d'água. E, bem, desse jeito, conforme o tempo vai passando no dia a dia, algumas coisas já começam aí me lembrando de que eu tenho que tomar água, sabe? Seja quando eu vejo a garrafa, quando eu vejo o filtro, o bebedouro, ou usar uma torneira, ou enfim, acho que tudo que possa remeter à água se torna um gatilho. E não é nada muito exacerbado, tá? É só um toquezinho, tipo, opa, bebe água aí, parceiro. Ou então, se já bebeu água hoje, bebe água, beber água é importante, beba água. Não como se isso fosse me deixar maluco, ou eu não beber a quantidade certa de água no dia, ou esquecer de tomar em algum momento, ou não estar com a garrafa, fosse me dar algum gatilho como ansiedade ou algo do tipo, tá? Não é assim que funciona. É só um bom hábito. E o terceiro ponto que eu gostaria de deixar aqui não é bem uma ação,
mas sim você ter noção de que para alcançar uma mudança de hábito é necessário esforço, tá? Seja ele grande ou pequeno. Então não ache que existe uma fórmula mágica que você vai mudar tudo do dia para noite. Como eu já falei anteriormente, não é assim que funciona. Como eu quis começar a beber mais água para tentar cuidar mais de mim, da minha saúde, eu tive que me esforçar para conseguir deixar a água mais acessível para mim. Isso é, eu olhar para ali, para minha garrafa e conseguir ter noção disso. Eu consegui querer beber água, sabe? Inserir isso na minha rotina que antes não era tão presente assim. Então eu tive que me esforçar para fazer uma mudança. Você pode ver isso como uma mudança pequena ou uma mudança grande. Vai de cada um. Mas a questão é que não existe fórmula mágica e nem uma receita de bolo que é só copiar e você vai conseguir fazer isso, independente de se esforçar ou não. É preciso ter esforço. E tendo essa base formada, você pode aplicar para qualquer outro hábito que você deseja desenvolver. Mas é óbvio, algumas pessoas diferentes vão ter mais dificuldades em largar ou desenvolver algumas atividades do que outras. E por mais que eu quisesse, eu não acho que é apenas um vídeo no YouTube que vai resolver todas as suas questões e te ensinar como mudar de vida, sabe? Abrir a sua mente e é isso. Mas eu acredito que possa te auxiliar e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Entenda que as coisas levam tempo para acontecerem e que normalmente os hábitos ruins que você possui são um conjunto de tudo o que eu falei, mas vindo de um lugar que você nem sequer tem consciência. Se alguém é viciado em jogos online, por exemplo, e isso não o vício da maneira pejorativa, mas sim a questão de ter um hábito de ficar jogando, sabe, de ser o seu principal hobby, isso certamente esse comportamento veio de 5, 6, 4 anos atrás, que você tinha como principal hobby jogar, ou atividades não tão recompensadoras a nível cognitivo. Ou seja, que não trariam tanto prazer como subir de nível ou patente e ganhar pontos no joguinho que você gosta. E isso exige um processo complexo e demanda tempo para ser superado. E para isso, eu acredito que você precisa ter discernimento para entender que você precisa superar isso e um motivo para fazer, juntamente com técnicas apropriadas para a sua realidade, tá entendendo? Com essas ferramentas, eu acredito de verdade que possa ajudar você a melhorar a qualidade da sua vida, até porque dessa forma eu criei um hábito. No mais, eu espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento para você nesse vídeo. Se sim, comenta aqui embaixo, deixa o teu like e se inscreve aqui no canal para estar me apoiando a continuar com os vídeos, tá bom? Dá um trabalho danado tentar armazenar esse conteúdo e buscar artigo, tentar me aprofundar e tentar mastigar tudo para trazer o conteúdo para vocês. Então, se vocês fizessem isso, iria me ajudar bastante, iria servir como um grande apoio para eu continuar fazendo isso. E é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Até o próximo vídeo. Bebam água e valeu!